Capítulo 16. Nostalgia incontinente. Se no contexto de epilepsia ou enxaqueca encontrei ocasionalmente a reminiscência, ela foi muito comum em meus pacientes pós-encefalíticos excitados pela levodopa. Tanto assim que acabei me referindo à levodopa como uma espécie de estranha e pessoal máquina do tempo. A reminiscência foi tão pronunciada para uma paciente que fiz dela o tema de uma carta ao editor publicada na Lancet em junho de 1970 e reproduzi abaixo. Nessa ocasião, eu me vi raciocinando sobre a reminiscência, no sentido restrito, jacksoniano, como um surto convulsivo de recordações do passado, como um surto remoto. Mais tarde, quando escrevi a história dessa paciente, Rose, em Tempo de Despertar, pensei menos em termos de reminiscência e mais de parada. Será que ela nunca saiu de 1926? Escrevi. E é nesses termos que Arnold Pinter retrata Dora, em sua peça King of Alaska. Um dos efeitos mais espantosos da levodopa, quando administrada a determinados pacientes pós-encefalíticos, é a reativação de sintomas e padrões de comportamentos presentes em um estágio muito anterior da doença, mas subsequentemente perdidos. Já comentamos a esse respeito sobre a exacerbação ou recorrência de crises respiratórias, crises oculógicas, hipercineses, iterativas e tiques. Observamos também a reativação de muitos outros sintomas adormecidos, primitivos, como mioclono, bulimia, polidicea, satiríase, dor central, tono emocional, forçado, etc. Em níveis de função ainda mais complexos, verificamos o retorno e a reativação de posturas morais, sistemas de pensamento, sonho e recordação complexo e com carga afetiva a todos. Esquecidos, reprimidos ou de outra forma inativos no limbo da doença pós-encefalítica intensamente acinética e às vezes apática. Um exemplo marcante de reminiscência forçada induzida por levodopa foi apresentado no caso de uma mulher de 63 anos que apresentava parkinsonismo pós-encefalítico progressivo desde os 18 anos e ficara internada em um estado de transe oculógero quase contínuo por 24 anos. A levodopa de início libertou novamente a paciente do parkinsonismo e transe oculógero, permitindo-lhe falar e movimentar-se de maneira quase normal. Logo em seguida surgiram, como ocorreu com vários de nossos pacientes, excitação psicomotora e intensificação da libido. Esse período foi marcado por nostalgia, identificação prazerosa com o eu mais jovem e surto incontrolável de recordações e alusões sexuais remotas. A paciente pediu um gravador e no decorrer de alguns dias gravou inúmeras canções devassas, piadas e poemas indecentes, todos derivados de conversas de festas, revistas pornográficas, boates, music house, da segunda metade da década de 20. Esses recitais eram animados por repetições, alusões e eventos ocorridos naquela época e pelo emprego do coloquialismo, entonações e maneirismo social obsoleto que invocavam irresistivelmente a era das melindrosas. Ninguém se mostrou mais surpreso do que a própria paciente. É espantoso, ela comentou. Não consigo entender. Faz mais de 40 anos que não ouço essas coisas, nem penso nelas. Eu nem sabia que ainda as sabia. Mas agora elas não param de me passar pela cabeça. O aumento da excitação tornou necessária a redução da levodopa
e com isso a paciente, embora permanecesse com a capacidade de se expressar com clareza e coerência, esqueceu instantaneamente todas aquelas recordações remotas e nunca mais foi capaz de lembrar-se de um único verso das músicas que gravara. A reminiscência forçada, em geral, associada a uma sensação de déjà vu, no termo jacksoniano a duplicação da consciência, ocorre com muita frequência em ataques de enxaqueca e epilepsia, em estados hipnóticos e psicóticos, e menos notavelmente com todas as pessoas em resposta ao poderoso estímulo mnemônico de determinadas palavras, sons, cenas, em especial odores. Surtos repentinos de lembrança foram mencionados no contexto de crises oculógeras, como em um caso descrito por Zuth, no qual milhares de lembranças subitamente amontoaram-se na mente do paciente. Piffield e Perrot conseguiram evocar recordações estereotipadas, estimulando pontos epilopgênicos do córtex, e inferiram que ataques de ocorrência natural ou induzidos artificialmente em tais pacientes ativam sequências de memória fossilizadas no cérebro. Supomos que nossa paciente, como toda pessoa, está abastecida de um número quase infinito de traços de memória adormecidos. Alguns dos mais podemos ser relativos em condições especiais, em particular condições de excitação excessiva. Esses traços, a nosso ver, assim como as impressões subcorticais de eventos remotos muito abaixo do horizonte da vida mental, encontram-se indelevelmente gravados no sistema nervoso e podem persistir indefinidamente em um estado de latência, devido à ausência de excitação ou à inibição positiva. Os efeitos da excitação ou desinibição desses traços podem evidentemente ser idênticos em mutuamente provocativos. Duvidamos, contudo, que sejam adequado afirmar que as lembranças de nossa paciente foram simplesmente reprimidas durante sua doença e depois liberadas na reação à levodopa. A reminiscência forçada induzida por levodopa induz por levodopa estimulações do córtex, enxaquecas, epilepsias, crises, etc. Parece ser primordialmente uma excitação, ao passo que a reminiscência nostálgica incontinente dos idosos e às vezes dos bêbados assemelha-se mais a uma desinibição e revelação de traços arcaicos. Todos esses estados podem liberar a memória, e todos eles podem levar a pessoa a reviver e reencenar o passado.